A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo celebraremos um dia muito especial, o Dia Nacional da Escola Dominical. Neste dia estudaremos a 12ª lição do terceiro trimestre da EBD, intitulada O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém, onde trataremos do aspecto missionário da Igreja de Jerusalém, enfatizando como, mesmo sendo berço do cristianismo, ela não se limitou geograficamente nem culturalmente, mas estendeu sua ação evangelizadora até os confins da terra, obedecendo ao mandamento de Jesus em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mostraremos que a igreja primitiva compreendeu e incorporou essa missão desde os primeiros dias. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. Primeiramente, enfocaremos a igreja como uma consciência missionária que leva o evangelho para além das fronteiras de Israel, impulsionada pela perseguição aos primeiros cristãos. A igreja em Jerusalém não viu o evangelho como restrito ao contexto judaico. Desde o início havia uma compreensão, embora progressiva, de que a mensagem de salvação deveria alcançar todas as nações, como já pronunciado por Isaías, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9, na parte B. O episódio de Cornélio, descrito em Atos 10, demonstra a superação de barreiras culturais e religiosas por parte de Pedro, ao reconhecer: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e opera a justiça. Atos 10, 34 e 35. Com a perseguição após o martírio de Estevão, os discípulos se espalharam, mas ao invés de silenciarem, andaram por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Atos 8, 4. A perseguição foi o combustível para a expansão missionária, e a igreja soube transformar dor em oportunidade evangelística, cumprindo a promessa de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos 8, 28. A missão não ficou restrita aos apóstolos. Leigos como Filipe, descrito em Atos 8, 5, foram instrumentos poderosos na pregação do Evangelho. Isso reforça a verdade bíblica de que todos os crentes são chamados ao ministério, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. A capacitação vinha do Espírito Santo e não de hierarquia eclesiástica, tornando a igreja um corpo dinâmico e vocacionado à proclamação. No segundo tópico, que tem como título Uma Igreja com Visão Transcultural, veremos que a igreja reconheceu que a cultura helênica era uma realidade incontornável do mundo mediterrâneo. A evangelização chegou a Antioquia da Síria, cidade cosmopolita e helenizada, onde alguns deles, que eram de Chipre e Cirene, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Assim está descrito em Atos 11, 20. Isso mostra que a igreja discerniu os movimentos culturais de sua época e soube atuar além do mundo judaico. A adaptação da linguagem sem comprometer o conteúdo foi essencial. A pregação aos gentios exigia uma abordagem diferente daquela usada para os judeus. Paulo, em Atenas, é exemplo disso. Passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, 23. Embora Paulo não fosse membro da igreja de Jerusalém, seu ministério reflete o espírito transcultural que começava a despontar desde aquela igreja-mãe. No tópico final, intitulado Uma Igreja que Forma Discípulos, veremos que o discipulado era fundamental para a expansão sadia da fé. Em Antioquia, Barnabé e Saulo ensinaram durante um ano inteiro, conforme Atos 11, 26.
o que denota compromisso com o ensino e a formação espiritual. Isso remonta à ordem de Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 20, parte A. O discipulado era tanto prático quanto teológico, mas foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Isto está registrado em Atos 11, 26, o que revela que já havia uma identidade distinta entre os seguidores de Cristo. Isso indica um discipulado eficaz, que não apenas informava, mas transformava vidas, gerando um novo tipo de homem e mulher, cujo estilo de vida era tão semelhante ao de Cristo que o mundo os rotulou conforme o nome do Mestre. Por fim, concluímos afirmando que a igreja em Jerusalém, mesmo diante das limitações estruturais, perseguições e tensões culturais, revelou um caráter essencialmente missionário. Ela compreendeu que o evangelho não poderia ficar restrito ao seu ambiente de origem. Sua obediência ao Espírito e à palavra resultou em uma igreja que evangelizava, discipulava e se expandia. Como testemunho de sua maturidade, ela influenciou profundamente as igrejas da diáspora, inclusive Antioquia, que mais tarde se tornaria o novo centro missionário da cristandade. O exemplo da igreja de Jerusalém permanece um modelo para a igreja contemporânea, evangelística, discipuladora, sensível à direção do Espírito e adaptável, sem perder sua identidade cristocêntrica. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 12ª lição do terceiro trimestre da EBD tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.